Graça e paz. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por essa recepção tão gostosa. Não vou dizer calorosa porque está frio para vocês aqui, né? Vocês chamam paulista e não quer frio. Não tem jeito. Agora, não deu para eu ver direito. Quem aqui conhece Osasco? Conhece? Meu Deus, olha só que coisa. Tá bom, lá são os confins da terra. Fica um pouquinho antes daquilo lá. Tá bom, é lá que eu sou. Eu queria orar com os irmãos e daqui a pouco ministrar juntos a palavra de Deus. Queria ler vários textos com vocês, então vocês podem depois acompanhar tudo isso sentado. Mas vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Pega na mão de quem está do teu lado. Quem está com a mão mais fria ou a mão mais quente? E aí? Amado Deus e Senhor, eu te peço que teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. É o nosso desejo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos aqui ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abração bem gostoso aí no seu irmão, depois você se assenta. É isso. Abençoa quem está aí do lado. Em seguida você pode se assentar. Que maravilha. Pastor Hélio, eu fiquei sabendo que aqueles irmãos subiram na vida, foi isso? Muito bom. Que legal. Tem arquibancada aqui agora. Muito bom, muito bom. Bom, prazer. Meu nome é Anésio e eu me lembro, eu estava em Moçambique, voltando de um dos trabalhos, algumas das áreas missionárias que nós da comunidade Carisma fazemos. Conseguimos implantar uma igreja no lugar onde não havia nenhum cristão, em um raio de 25 quilômetros circular, não havia nenhum, só havia um, na verdade, nesses 25 quilômetros, e começamos ali a colocar poços de água para aquele povo poder ter água para beber. Começamos a investir em questões sociais. Levou anos para conquistar o coração daquelas pessoas. E primeiro a gente precisa ganhar o direito de se falar alguma coisa, não é? Aliás, Jesus nos ensinou que nós devemos ser, não é o som do mundo, mas a luz do mundo. A luz se vê, a luz não se ouve. Então nós entramos com obras sociais e entramos servindo aquelas pessoas e levou algum tempo para se ganhar a confiança, mas como já disse Francisco de Assis, ele falou, prega o evangelho em todo tempo, se for preciso, você use palavras. E aqueles irmãos foram servindo. Naquela tribo não havia, não existe, na verdade, no dialeto deles, a palavra amor. Não existe. Então, como explicar Deus e amor? Primeiro, eles não entendem Deus. Aliás, nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Queria lhe falar sobre Jesus. Quem que é Jesus? O Filho de Deus. Que Deus? Então, é complicado. Então, servimos e, através do amor, servindo naquele lugar, e eu me lembro um irmão muito querido, treinado, um próprio moçambicano, enviado para lá, o nome dele é Máquina. Então o Máquina começou a viver aquele lugar e servindo aquelas pessoas que estavam doentes, ele ajudava, ensinando aquele povo a plantar, ensinando aquele povo a lavar as mãos, coisa que eles não sabiam fazer para cuidar dos alimentos, alguns princípios simples de higiene, e o Máquina foi ali doutrinando aquele povo, até que um dia uma pessoa chegou assim para ele e falou, o que é isso que você faz comigo? Que você serve tanto, era uma pessoa que tinha problema nos pés, precisava ir até o médico, ele quem fazia isso e transportava aquela pessoa quilômetros. Transportava-se assim, colocava na sua bicicleta, amarra o doente em você e vai pedalando quilômetros para chegar até algum lugar onde tem algum médico. E ele falou, isso é o amor. E ela explicando para ela que Deus é amor. E ali nós tivemos o primeiro convertido.
depois de 2 anos e meio de trabalho naquele lugar, o primeiro convertido. Nós tivemos notícias recentes e o convertido de número 270 acaba de ser batizado. Então, um dia voltando de lá, eu gosto de ir lá, passo lá um tempo com eles, muito gostoso. Voltando de lá, eu já estava... É longe o lugar, depois de andar bastante, você chega numa capital de uma determinada região, um avião até a capital do país, para depois ir para a África do Sul, para depois ir para o Brasil. Então, quando eu estava lá na capital do país, lá já é um lugar urbanizado, eu tinha que aguardar voo para o outro dia, peguei um táxi até um hotel, e o taxista, querendo ser simpático, né? E eu lhe falei que o rapaz chamava Máquina, que lá eu conheci o Máquina, eu conheci o Cebola, o Alface, o Tomate. É legal, é legal. Tinha uma mulher que chamava-se Sabonete, cheirosinha. E eu me lembro que lá na capital, eu estava no táxi, e eu querendo puxar assunto com o rapaz, eles falam o português com sotaque de Portugal, mas muito carregado, e eles pensam na maneira tribal deles e traduzem para o português, né? Então, qual é o seu nome, né? Ele, arroz. Eu, como? Ele, arroz. Eu, arroz. Ele, sim, arroz. Eu falei, diferente. Ele, tá. E ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Anésio. Ele olhou para mim e falou, diferente. Ok, você agora não esquece mais meu nome. Inclusive no hotel que eu estava aqui, o rapaz chegou assim e falou, tem uma reserva. Eu falei, tem uma reserva. Ele falou, qual é o nome? Eu falei, Anésio. Ele falou, Anésio do quê? Eu falei, não precisa de sobrenome, fala a verdade, procura aí. Você só vai achar o meu. O homem começou a rir. Eu falei, você não pode, o chefe está do lado, não pode rir. Não pode rir. Eu queria repartir algo da palavra de Deus com vocês sobre ministério pastoral. Eu acredito que todo cristão tem que ter um coração pastoral. Todo cristão. Essa é a sua resposta de amor a Deus. Jesus perguntou para Pedro, você me ama? Ele respondeu, sim, eu te amo. O que Jesus pediu ali para ele? Pastorei as minhas ovelhas. Apacente, pastoreie, alimente, pastoreie, cuide, ensine. Como você faz com um filho? Educa, corrige, conversa. Pastorei as minhas ovelhas. Essa maneira que nós precisamos ministrar para Deus. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Você dá para Deus quando você contribui com gente, com pessoas, com a obra de Deus. É assim que você dá para Deus. Da mesma forma, você ama a Deus, não somente quando você levanta as mãos e canta cânticos deliciosos, como cantamos aqui hoje, mas uma das formas de amar a Deus é quando você ama pessoas. É assim. Então, algo essencial para o nosso ministério, seja qual for a sua área ministerial, é que você precisa ter um coração pastoral. Meu pastor Jamé Nobre, ele me disse assim, ele falou, apóstolo sem coração pastoral não presta. Profeta sem coração pastoral não serve. E daí por diante, qualquer área, nós precisamos ter um coração pastoral, um coração desejoso de ajudar pessoas, tocar pessoas, amar vidas. A obra de Deus é feita de gente, a igreja é gente. Eu queria então repartir um pouco com vocês daquilo que tem sido para mim, o que está por detrás de todo o ministério pastoral na minha vida. Nós estamos no mês de junho, não é? Mês de junho. Então, exatamente há 32 anos atrás eu comecei meu ministério pastoral. Sou pastor há 32 anos, junho de 1986. Alguns de vocês não tinham nem nascido. E ali comecei o meu ministério pastoral. E uma das palavras que marcaram muito o meu coração, que os meus pastores ali falavam muito claro para mim, essa que eu queria começar compartilhando com vocês, em 2 Timóteo 2, versículo 15, diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar
e que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu entendo aqui que todos nós precisamos estudar as Escrituras Sagradas, e quando eu me refiro a estudar as Escrituras Sagradas, eu queria dizer a você que é pregador, por exemplo, que você não leia somente para preparar um sermão, que você não leia somente porque você vai ensinar. Você precisa ler para si, ter tempo com as Escrituras para si, para que aquilo possa ministrar no teu coração e trabalhar no seu coração. É importante esse bom preparo, é importante nós nos prepararmos para ministrar e não ensinarmos qualquer coisa para o rebanho de Deus, assim como é importante um pai ou uma mãe cuidar muito bem da alimentação dos seus filhos, assim também pastores precisam fazer isso com o alimento que vai para o rebanho. Mas é importante você se alimentar. Você sabe muito bem que uma das coisas que são ensinadas quando você está num voo é que se houver despressurização da cabine, lembra daquilo? Máscaras cairão, todo mundo já conhece essa história. Mas deve-se lembrar que se você estiver acompanhado de uma criança, você tem que colocar em você primeiro e depois na criança. E não na criança primeiro e depois em você. Por causa do devido tempo, por falta de oxigênio, você pode sofrer um desmaio. Então você não vai nem ajudar a criança e nem a si mesmo. Então você primeiro coloca em você, para depois você colocar na criança. Da mesma maneira, o estudo da palavra de Deus e a revelação da palavra de Deus precisa estar muito claro para você. A palavra de Deus tem que ser viva para você. Você tem que ter prazer nas Escrituras. Isso é muito importante para que a gente possa ministrar isso às pessoas. O texto, então, eu quero me deter agora somente no início do texto. Procure apresentar-se a Deus aprovado. O que seria um ministério aprovado? Boa pergunta. Um ministério aprovado tem a ver com o número de pessoas que frequentam aquela igreja? O ministério aprovado, será que tem a ver com os milagres que acontecem naquele lugar? É importante nós sabermos que milagre não significa que Deus está aprovando o seu ministério. Você pode estar se escondendo por trás dos milagres, porque quem realiza o milagre é Deus. O povo tem fé, fé na palavra, o milagre acontece. Desculpa o termo, mesmo que você não preste, esteja lá na frente, mas pela fé do povo acontece, porque a palavra de Deus funciona para todos. E aquele povo, muitas vezes, na inocência, e a inocência é uma bênção, porque com sinceridade de coração buscam o Senhor e recebem. Milagre não significa que Deus está aprovando. O interessante, você não precisa ler o texto, mas apenas anotando, há um texto deixa eu ver se eu tenho ele aqui anotado. Não, eu não acho que eu não deixei anotado. Desculpe. Há um texto em Êxodo 33, de 1 a 6, apenas anote, eu não vou lê-lo. Quando Deus chega para Moisés e fala assim para Moisés: Moisés, eu vou levá-los agora para a terra, vou lá à terra dos heveus, dos filhos, e você vai com esse povo, o anjo vai. E o anjo vai na frente e vai libertar vocês. E mais adiante no texto, você vê que Deus está dizendo: eu não vou. Deus está dizendo: o anjo vai, eu não vou. O anjo vai na frente, vai libertar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eu não vou. Tanto que Moisés mais adiante fala: se o senhor não for, eu não vou também. Mas é interessante que o anjo iria à frente, traria libertação, faria-os vencer guerra, mas Deus não estaria ali. Então é interessante o fato de que às vezes nós vemos ministérios assim: o anjo foi, as coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo, mas Deus não está nisso. Deus está fazendo isso por misericórdia ao povo. Por isso, quando foi escrito esse texto e por quem? Nós sabemos que essa é a última carta que Paulo apóstolo escreve. Muito provavelmente quando ele já sabia do seu decreto de morte sendo colocado por Nero, quando vocês sabem que Paulo foi decapitado, provavelmente ele já sabia até que o seu decreto de morte já estava pronto. É a última carta que ele escreve, tanto que ele coloca uma certa urgência, mais adiante ele chega ao ponto de dizer para Timóteo: vem ter comigo depressa. Ele até fala: procura vir antes do inverno,
Porque se você esperar chegar o inverno, não tem navegação no inverno e não vai dar tempo. E 3 meses, já morri. Não dá tempo. Vem logo. Ora, um homem que está no final de sua vida, ele tem o melhor para passar. Um homem como Paulo, na experiência ministerial de Paulo, de anos de ministério, chega agora no final da vida e ele quer dar o melhor de si para o amado Timóteo dele, que era um filho na fé. Paulo, então, começa a passar aqui o que havia de importante. E uma das coisas que ele começa aqui é: Timóteo, eu quero que você termine a sua carreira bem. Eu quero que você seja um obreiro aprovado. Queridos, Deus usa todo mundo que Ele aprova, mas Deus não aprova todo mundo que Ele usa. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, e Ciro não era nenhum santinho, e Deus usou e falou: meu servo. Deus usou um galo para falar com Pedro, não foi? Deus usou um galo para falar com Pedro. Pedro ficou com a síndrome do canto do galo. Dava o galo, cantava, o Pedro já era despertado. Deus usou uma mula para falar com o Balaão. Deus usou inclusive o Balaão, que a Bíblia diz que ele terminou o ministério sendo chamado de feiticeiro. Se você procurar na Escritura, você vai ver isso. Isso significa que Deus pode usar qualquer um, mas, mais do que usá-lo, Deus quer aprová-lo. Lembra-se do texto? Procure, vamos falar juntos? Procure apresentar-se a Deus aprovado. Então, eu quero ser usado por Deus, sim, mas melhor do que isso, eu quero ser aprovado por Deus. Deus usa a quem Ele aprova, mas nem sempre aprova a quem Ele usa. Que a nossa vida possa ter esse coração aberto para Deus, para dizer: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Amém. Hoje eu quero repartir com vocês aqui um pouquinho dessa experiência final do ministério de Paulo. E a experiência final do ministério de Paulo, ela é interessante porque ele vai mostrando, ele mostra traição no ministério, ele mostra divisão dentro da equipe ministerial, ele mostra situações de abandono, mas ele também mostra gente que foi amigo, que esteve junto o tempo todo. Ele apresenta situações de forte ligação entre a sua equipe pastoral. E tudo isso foi um processo que Deus trabalhou na vida de Paulo e que nessa última carta ele começa a deixar isso bem claro para o seu filho na fé, o Timóteo. E o que ele vai ensinar para a gente é que pessoas como nós não podemos assim nos deixar ser atingidos pelas situações que ocorrem na vida da gente, a tal ponto de que aquilo venha atrapalhar a nossa carreira ministerial. E Paulo então vai nos dar dicas sobre esse assunto, e eu quero ler agora um texto um pouco longo com vocês, antes até mesmo de entrarmos aqui no nosso assunto de hoje. 2 Timóteo capítulo 4, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou você pode também acompanhar aqui conosco, na mesma tradução que estou usando agora. Essa está na tradução do Almeida. 2 Timóteo 4, de 9 a 22, está ali de 9 a 10, né? De 9 a 22, o texto, anote até o 22 que nós vamos ler, o texto diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
Alexandre, o latoeiro, um homem que trabalhava com bronze, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo continua ainda, dizendo: saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Olha, quase meu nome ali, hein? Quase. Mas eu prefiro Anésio do que Onesíforo, sendo honesto. Perdão se você chama Onesíforo, tá? Mas tá legal. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia, todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Amém. Paulo termina o seu ministério curado. Ele não terminou doente. Ele termina o seu ministério, apesar das dores, dos problemas que enfrentou, terminou de modo saudável. E essa vida saudável dele, ele tenta passar nesse texto aqui alguns princípios para o Timóteo. E é isso que eu gostaria de começar a compartilhar aqui com vocês, alguns pontos sobre vida saudável, pastores saudáveis, igreja saudável. Então, quero começar da seguinte forma: pastores curados valorizam mais gente do que coisas. Vamos falar juntos? Pastores curados valorizam mais gente do que coisas. Paulo, no final da vida, só fala de gente. Se você tiver aí com a sua Bíblia, é só você olhar. No versículo 10, ele fala de Demas, Crescente, Tito. No 11, ele fala de Lucas, Marcos. 12, ele fala do Tíquico. No 13, ele fala do Carpo. No 19, ele fala da Priscila, Áquila, Onesíforo. 20, ele fala do Erasto. A preocupação com o Trófimo, ele estava doente, ele tinha uma preocupação porque o Trófimo foi deixado doente. Ele queria saber notícias do Trófimo e que alguém estivesse ali junto com ele. No 21, ele fala do Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Note que ele não fala de estruturas, mas ele fala de gente. Às vezes nós ficamos tão preocupados com estruturas de igreja que esquecemos de que a igreja é feita de gente. Hoje em dia há aqui no Brasil uma onda muito grande em torno do crescimento da igreja, e para crescer a igreja vale tudo. Vale você estabelecer o marketing de rede dentro da igreja e todo mundo tem que gerar gente e isso vai crescer, e essa é a tal chamada visão. E quem não está na visão, eu tenho até alergia às vezes com essa palavra porque ela é mal usada, não está na visão, então você está errado, parece que a pessoa está em pecado, porque ela não se adequou àquele método que foi implantado na igreja para o crescimento da igreja. E aí o método se torna maior do que pessoas. Quando você não concorda com aquela metodologia, e você é colocado de lado. E Paulo ensina, gente, final da vida, o que a gente quer? A gente quer gente do lado. A gente quer gente do lado. O que você pensa que uma pessoa, se estivesse no final da sua vida, já velhinho, lá na cama, o que essa pessoa iria pedir? Eu tive a experiência de ver isso na minha família. Eu tive uma bisavó, morreu novinha, 98 anos de idade. Novinha, menina. Mas ela teve uma experiência com Deus muito forte, e ela, quando ela teve essa experiência com Deus, segundo ela teve um sonho. Nesse sonho, ela estava de um lado de um rio, e do outro lado do rio apareceu um anjo,
E aquele anjo disse assim para ela: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Eu me lembro quando ela estava me contando isso, falei: vó, isso está na Bíblia, tem um texto que diz isso. Disse assim o anjo para ela: em 10 dias eu vou vir te buscar. Ela pegou, saiu avisando a família. Falou: manda chamar fulano, chama fulano, chama todo mundo. E mandando chamar todo mundo. Foi aí que me chamou também, né? Chama lá Irene, que é minha mãe, chama Nezinho, né? Quero falar com ele. Me trouxe uma palavra sobre meu ministério ali, perto da partida dela. Despediu de toda a família. Do 9º para o 10º dia dormiu e não acordou. Em paz. Despediu de todo mundo. Agora é interessante. Ela era uma mulher inteligente. Suas filhas muito inteligentes. Era uma pessoa que teve fazendas, tudo mais. Ela tinha lembranças disso. Agora ela não pediu para ver nenhum dos seus bens. Ela não pediu para ver nenhuma das suas conquistas. Ninguém no final da vida chega assim e fala: me traga aquele quadro de o funcionário do mês que eu tive. Ninguém vai querer isso no final da vida, não é? Me traga aquele pôster de 1950 e pouco, Vasco campeão. Eu estava lá. Faz tempo, né? Calma. Tem 4 times para eu zoar aqui: Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Vasco já foi. E ninguém no final da vida pede esse tipo de coisa, mas qualquer pessoa no final da vida pede: cadê? Traz fulano, traz ciclano, vem ver. Qualquer vozinho, vozinha, o que eles querem de você? Vem cá. Qualquer pessoa quer presença. Dia das Mães, você manda assim presente por Sedex? Não se apanha, né? Se você fizer um negócio desse. Só vale presente de pessoa presente. O que as pessoas querem é presença. Se a pessoa idosa, com toda certeza, uma pessoa que vai partir, já sabe o valor dos relacionamentos, minha pergunta: você vai deixar para descobrir isso lá? Que tal começar a descobrir agora? Que vale mais é gente. As melhores coisas da vida não são coisas. Se eu chegasse aqui para você e falasse: pensa agora quais foram aqueles melhores momentos da sua vida, de mais forte emoção que você já teve. Vai pensando aí 2, 3 deles, tem um monte, mas vai pensando neles. Normalmente, ou quase que na sua totalidade, tem alguém envolvido. É o nascimento de um filho, é um casamento, é um momento com alguém, os melhores momentos da vida da gente. Tem gente. Por isso, Paulo ensina isso aqui para o Timóteo. Ele vai mostrando nessa carta, citando tanta gente assim, ele está dizendo: Timóteo, olha, as pessoas que estão andando com você no ministério, elas têm nome. Paulo não chegou assim e falou: ô Timóteo, passa lá na casa do coiso, né? Sabe o coiso? Sabe, o filho da daquela dona loira lá que tinha lá? Não. Da dona Coisinha? Nota que as pessoas têm nome. Elas têm história. Paulo sabia que o Trófimo estava doente. Ele se preocupa. Ele quer saber como é que ele está. Ele não fala de estrutura, ele fala de gente. Estrutura pode cegar você. Você fica mais preocupado com o resultado do que com o pastoreio. Então, a grande mensagem de Jesus é: se você me ama, vai pastorear, vai cuidar de gente. Quem serão aquelas pessoas
que um dia você vai estar diante do trono, lá no céu, e Ele vai assim abrir os braços e falar o seguinte: obrigado, meu irmão, você me ajudou a chegar aqui. Segundo, pastores curados não ficam olhando para a vida das pessoas que o desapontaram no ministério. Eu falei que a gente olha mais para a pessoa do que coisa, mas gente que desapontou no ministério, a gente não pode focar. Não pode focar nisso. Porque o texto ali, você já leu, por exemplo, Alexandre o latoeiro, causou-me muitos males, diz ali o texto. Aliás, quantos pastores de igreja nós temos aqui? Você pastoreia igreja, quantos tem aqui? Oh, tem bastante, lá no fundo, lá na arquibancada, lá tem também, lá. Prazer, irmãos, prazer estar junto aqui. Tem gente que saiu da igreja que você pastoreia e fez mal à igreja. Tem gente que tentou dividir. Tem gente que tentou enfraquecer a liderança do pastor. Tem gente que te decepcionou. Paulo passou isso com Demas. O Demas andava perto de Paulo. E ele falou: Demas, tendo amado o presente século, o mundo, ele me abandonou. E se você pega a carta de Filemão, Paulo está escrevendo a Filemão, no final ele termina a carta dizendo: Lucas, Timóteo e Demas. Ele cita lá o nome do Demas. Demas era membro da equipe apostólica de Paulo. Fazia parte da equipe dele. Era dos melhores de Paulo, estava esse Demas. Agora, há um tempo atrás eu aprendi algo que me ajudou muito e eu queria repartir com você. Existem várias parábolas de Jesus em que Jesus usa figuras de linguagem que são coerentes com o povo da sua época, não é? Jesus falava para um povo que plantava, ele falava do semeador que saiu a semear. Para o povo que pescava, ele fala do homem que lança a rede e traz consigo muitos peixes. A mulher na beira do poço, ele fala da água da vida. O povo faminto no deserto, ele fala do pão da vida. O homem doente, ele já pergunta se você quer ser curado. Jesus era bem adequado o que ele falava. As suas figuras de linguagem eram muito reais e muito do seu tempo. Por isso, precisamos de algumas parábolas modernas, parábolas dos nossos dias. E eu tenho uma para te contar. A do ônibus. Já que hoje em dia tem. Aliás, não está em greve aqui não, né? Então tá bom. Parábola do ônibus. Muito bem. Você pode traduzir isso como sendo a sua vida? Nesse momento eu vou colocar como sendo a igreja que você lidera, pastor, mas cada um de vocês pode colocar isso na sua vida também. Mas a igreja que você lidera, ou no caso você quiser tratar isso individualmente, a sua vida, ela é um ônibus. E você é um motorista. E tem pessoa que entra no teu ônibus, as pessoas entram onde você está, elas andam com você, mas quando chega a um lugar em que ela acha que ela vai para um canto e você para outro, ela te dá um sinal e ela desce. Ela sai da tua vida. Ela vai para outro canto. E o que você tem que fazer? Você já pensou se cada motorista de ônibus, o cara está lá dirigindo, alguém deu sinal, ele começa a... Não sai, vai comigo. Mas eu preciso descer, não. Aprende essa lição, meu querido. É o seguinte, quer um ônibus bem gostoso? Quer que seu ônibus seja legal de ser lembrado? Você abençoa quando entra e você abençoa quando sai. Faz isso. Tem gente que chega na igreja e assim que chega você abençoa, que veio e tudo mais. Quando está indo embora você fica, não vai. Pega, o irmão vem, você fica, não se vá. Não dá. Os mais novos pedem para os tios que riram contar que música que é essa, tá? Os tiozinhos podem te contar, tá bom? Então, tem gente citando até o nome, Queirondes, não sei o que lá, né? Você sabe. Muito bem. Aí, tem uma coisa, você
abençoa a pessoa quando entra, mas abençoa quando sai. Tem gente, pastor, querido irmão, tem gente, o cara só está dando problema lá na igreja. Você já percebeu que tem 2 tipos de imposição de mãos que a gente faz? Já viu? Tem 2 tipos. Tem aquela que a gente põe a mão na cabeça, abençoa, né? Tem uns que a gente põe nas costas, vai, aleluia. Confesso para vocês, uma pessoa chegou para mim assim um dia depois do culto, falou: Neto, queria falar com você. Eu falei: tudo bem, querido, então, sabe o que é? Nós vamos em tal lugar, estamos gostando, e nós estamos indo para lá. Gente, eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu pequei, porque meu coração se encheu de tanta alegria naquele momento. Estou sendo honesto com vocês, honesto, porque eu queria ajudar, a pessoa não gostava. Você imagina uma pessoa que você termina de ministrar, você preparou, ministrou, a igreja toda está com você, a pessoa chega para você e fala o seguinte: eu não gosto do jeito que você prega. Depois do culto, a pessoa me procurou e falou: Neto, eu não gosto do jeito que você prega. Eu virei para a pessoa e falei: domingo que vem eu vou pregar de novo. Né? O que a gente faz? E eu recomendei, falei: olha, tem pastor falando de tal, uma bênção, pastor falando de tal, que lá uma maravilha, pastor falando uma bênção. A igreja que eles foi, eu dei um alô para o pastor, falei: irmão, você me perdoa? Mas olha, presta atenção que tem gente na sua vida que está dando sinal que quer descer. E gente que quer sair da tua vida. Você imagina aqui, o motorista está lá e a pessoa dá sinal, e o motorista fala: não vou abrir a porta, não vai descer. Como é que fica o passageiro quando passa do ponto? Eu não sei aqui imitar o carioca, que eu sou paulista, mas sei lá, paulista, é da Zona Leste ainda, fala: ai, mano, certo. Já chega pro cara, enquadra o cara, certo, mano. O cara já vai olhar de outra maneira. Tem gente dando sinal na tua vida que quer descer. O que você tem que fazer? Se abençoa quando entra e depois se abençoa quando sai. Abençoa, amém, irmão, amém. Abençoa, deixa aí. Tempos atrás, um pastor me procurou e ele me falou o seguinte, falou: Anésio, nós temos lá a nossa igreja, era uma igreja pequena, bem pequena a igreja dele. A igreja dele, ela tinha em torno de 60 membros. E aquela igreja, 20 pessoas de uma vez quiseram sair da igreja. E era um grupo de pessoas, e eles queriam sair da igreja e tal. E ele veio me procurar nesse tempo: o que eu faço? Eu falei: estão falando de um lugar específico? Sim, é de uma outra igreja, eles estão para ir para lá, já estão indo, estão assistindo culto, estão faltando aqui, alguns até faltando a sua responsabilidade, era na música. O que eu faço? Eu falei: querido, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entenda que agora, trazendo para o nosso ministério pastoral, vamos pegar essa palavra que é de Jesus para aquela sua igreja, e vamos colocar de nós com o nosso rebanho. Eles não são tua ovelha. Eles não te ouvem. Eles estão ouvindo o fulano lá. Faz o seguinte: chama esse povo todo para uma reunião, eles vão pensar que é bronca, você não dá bronca em ninguém, abençoa. Ainda vai lá na outra igreja, conversa com outro pastor e fala: estou dando 20 pessoas aqui para você. O cara vai te amar, o povo vai ficar feliz, tua igreja vai ficar aliviada, acabaram-se os conflitos, os 40 que ficarem, meu querido, vão estar felizes ali com você, porque eles gostam de você. Eu não me lembro se 1 ano e meio depois, eu estive pregando naquela igreja, 90 membros. Tinha 60, perdeu 20, caiu para 40, 1 ano e meio depois foi para 90. A igreja estava emperrada, não crescia, não ia de jeito nenhum, porque não havia acordo entre eles. Não havia unidade entre eles. Porque ele estava o quê? Com a porta do busão fechada. Abre essa porta, irmão. Deixa o povo sair.
abençoa. Como diz o meu pastor Jamil, ele fala, ovelha anda. Ovelha anda. Você já mudou de igreja, não mudou? Eu já. Mas deixa os outros também mudar. E não carrega isso como assim, com tristeza, tipo, o irmão não gosta mais de mim. É o que eu estou te falando, pessoal, se todo motorista pensasse isso, estava deprimido por ser motorista. Porque ele termina na garagem com só o cobrador lá. Não é? Aqui é trocador o nome? Como é? E quando tem, né? Quando tem. Então, já vou encerrar para fazer a pausa do intervalo. Da mesma forma como tem gente que desce da sua vida, meu irmão, quando pessoas descem do ônibus, o que o ônibus faz? Ele segue. Meu querido, teve gente que saiu da minha vida, como diz o narrador de futebol, segue o jogo, vai embora, segue a vida. Porque saiba que tem gente que veio para ficar também. O texto fala de Lucas, fala de Crescente, de Tito, aquilo que Tito foi para Dalmácio, Lucas para tal lugar, isso aí é enviados por Paulo, estão ligados com Paulo, é gente que está com ele. Lucas demonstrou lealdade, ele falou, Lucas está comigo. O Lucas demonstrou lealdade. Deus vai colocar a gente do teu lado assim. Vai passar anos e anos da sua vida, aquela pessoa está lá do teu lado o tempo todo. Eu tenho amigos que eles já chegaram assim para mim e falaram, Anésio, já comprei meu túmulo do lado teu. Não tem jeito, vamos junto. Meu querido, aprenda que o que tem que dirigir você não é as pessoas que entram ou saem. Se você é motorista daquilo, o que dirige é aquele destino. Você sabe o seu destino? É para lá que você tem que ir. Vai pela linha mais reta, vai pelo caminho que você tem que caminhar. Não sai dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica naquilo que Deus te chamou. E eu tenho certeza, a recompensa vai vir. Amém, queridos? Amém. Eu tenho mais coisa para falar com os irmãos, nós temos que fazer um intervalo, é isso agora? Então, queridos, peguem as suas lancheiras. Intervalo. É hora do recreio. Eu passo para você ou já termino de vez? Pode terminar de vez? Então, vamos lá. Hora da merenda. Não, tá bom. Deus abençoe. A gente volta.